Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, o seu podcast semanal, onde a gente fala sobre vários assuntos: política, economia, ciência, história, sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news. Eu aqui, André Saldanha, o host desse episódio, e junto comigo, meu companheiro, colega de Gravatai, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E hoje a gente vai ter um tema bem legal. A gente vai falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, não sai daí, fique aí, que entra a vinheta aqui agora. Agora entra a vinheta. E depois dos anúncios, a gente vai contar para vocês tudo que o colega Ivo viveu no maior sítio arqueológico da América ou da América Sim. Latina. Olha, cara, Não responda agora. não responde Fica agora. aí. Não se atreva. 50 dia Odiava. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de esculhambar já? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Então é isso, colega Ivo. O nosso podcast ele está disponível em todos os agregadores de respeito, de garbo e elegância e éticos. E também está disponível no YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, por favor, clica ali, ó, siga nosso canal para que toda semana você receba esse conteúdo legal, diversificado nas suas notificações. Então, colega Ivo, vamos lá, a retrospectiva. Isso aqui está sendo gravado no dia 4 de fevereiro. O colega, a gente teve semana passada, nós trouxemos profissionais aí, o departamento jurídico da Hora Saldanhas, a gente analisando a lei antiterrorismo. O episódio que anterior, o senhor não estava presente, foi sobre recomendações da Netflix, mas o colega não estava. Onde é que o colega estava? Por onde o colega estava que não participou desse episódio? Estava no Piauí, né? Ou me deslocando, né? O episódio é gravado no sábado, então no sábado eu estava me banhando nas águas do Rio São Francisco, no Lago Sobradinho, aquele da música do Sai Guarabira, né? O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Então, nós fizemos um passeio de barco. Para eu chegar no Piauí, daqui de Gravataí ao Piauí, nós fizemos uma viagem aérea, né? Com escala em São Paulo. Então, aeroporto de Porto Alegre, aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aguarda a conexão, aeroporto de Petrolina, em Pernambuco. E lá nós nos hospedamos por 2 noites em Petrolina. Então, no sábado, nós fizemos esse passeio de barco pelo Não, peraí, rio. calma. Vou entender a geografia. Ah, Sai do sul, vai até São Paulo. São Paulo vai até o Pernambuco, vai até o em Pernambuco Petrolina. em Petrolina, Petrolina. não em Não em Recife. Recife, em Petrolina. É um É o biquinho. interior. Para quem for olhar o mapa do Brasil e for olhar o Pernambuco, a Petrolina fica assim, ó, na pontinha da pontinha, um biquinho que o estado de Pernambuco tem lá no finalzinho dele, ali é Petrolina. Quase uma tríplice fronteira. Porque faz fronteira É... com Piauí e Não, Bahia. não faz fronteira com o Piauí, faz fronteira só com a Bahia. Ok. Aliás, como é um biquinho de, 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 de Pernambuco, é Uhum. muito engraçado, porque a gente estava na beira do Rio São Francisco, Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco, Juazeiro, na Bahia. Então, vamos dizer assim,
Aí eu ia em direção do aeroporto de Petrolina, o rio está à minha esquerda, né? Então, do outro lado lá seria Juazeiro, na Bahia. Mas aí tu sai andando reto no sentido contrário, daqui a pouco está na Bahia de novo, e na área do município de Juazeiro, né? É porque é essa pontinha de Pernambuco, porque a Bahia é um estado muito grande. Eu estava vendo, a Bahia é o estado que eu acho que faz mais divisas estaduais no Brasil, é a Bahia. Ela faz divisa com Espírito Santo, com Minas Gerais, com Tocantins, com Goiás, com Tocantins, com Piauí, com Pernambuco, com Sergipe e com Alagoas. Então, o estado brasileiro que mais tem divisas, acredito ser a Bahia, né? Então, ali tu tá Pernambuco, Bahia, nesse trecho ali. Também tem então tu música. chegou em Petrolina. Fiquei em Petrolina. No outro dia, a gente fez um passeio de barco pelo Lago de Sobradinho, a barragem de Sobradinho, né? Que é o Rio São Francisco represado por uma hidrelétrica. É um passeio muito legal, muito divertido. A gente para numa ilha, toma banho lá no lago, é muito interessante. Depois fizemos um outro passeio por uma vinícola, muito legal isso aí. Então, no momento do episódio que tu te referiu, eu estava nessas atividades lúdicas no estado da Bahia, porque, na realidade, embora eu estivesse hospedado em Pernambuco, as atividades foram no estado da Bahia. E depois eu peguei um carro no aeroporto, aluguei um carro e fui. Então, fiz uma viagem de 390 quilômetros até o estado do Piauí. Grande parte do trajeto, então, de novo, dentro da Bahia, né? Eu saí de Petrolina, já é Bahia. Aí, Bahia até entrar no Piauí. Nos hospedamos numa cidade chamada Coronel José Dias, que é a cidade mais próxima do parque da Serra da Capivara. O Parque da Serra da Capivara, ele envolve 4 municípios no Piauí. Ele tem uma extensão, ele tem uma área de 129.140 hectares e um perímetro de 214 quilômetros. Tá? Então, ele é um parque bem, bem grande. Ele tem 14 portões, se eu não me engano, são 14 portões, 14 áreas de acesso ao Parque da Serra da Capivara. Quem que Tá, nos mas ele leva, tem então? 14 portões, mas tu ficou hospedado no mais perto, né? Não, é o seguinte, são 4 municípios. Qual que é o maior mais município, perto de todos? o município mais perto das entradas do parque é esse que a gente ficou, que é Coronel José Dias. Mas o município maior da região ali, o município referência, e aí eu vou te dizer por que referência, é São Raimundo Nonato, que ele é o maior município ali da região. Uhum. E ali é que começaram as operações, e ali que tem o Museu do Homem Americano. Ah, tá. E uma das primeiras experiências, logo depois da criação do parque, foi criada uma Fundação do Homem Americano, justamente para poder subsidiar, para poder receber verbas, para poder organizar todo o trabalho de pesquisa do parque. Tá? Não, peraí, calma. Para quem não caiu aqui, porque não são os nossos ouvintes de sempre do podcast, ou as pessoas que seguem o episódio, talvez alguém aqui que clicou e viu ali Serra da Capivara. Por que que a Serra da Capivara é relevante? Por que que o colega Ivo foi até a Serra da Capivara? O que que tem lá de interessante, colega? Então, O que te levou a lá que levou à criação do Museu do Homem da América? Explique. era isso que eu ia dizer. Quando a gente entra na faculdade de História, né, a gente escuta muito falar sobre pesquisa arqueológica no Brasil, sobre Uhum. achados de pinturas rupestres e sobre uma pesquisadora, a doutora Niede Guidon, né, que fez um trabalho bravo de pesquisa e descobriu e achou uma série de artefatos e, principalmente, uma coleção
enorme de pinturas rupestres, né? Quem não sabe o que é pintura rupestre é aquelas pinturas pré-históricas nas pedras, tá? E eu vou te dizer que até chegando lá eu descobri que é muito maior ainda do que eu imaginava o número de pinturas, né? Lá no Parque da Serra da Capivara tem Uhum. 1.200 sítios arqueológicos, sendo que 280 estão abertos à visitação pública, Poxa. né? É óbvio que eu não visitei os 280, não, nós visitamos acho que uns 15, 10 ou 15, não sei, talvez menos, né? Alguns a gente passou por perto, viu a plaquinha, mas não chegou aí, não deu tempo, a gente ficou 3 dias, né? Nós fizemos 3 dias lá de visitação. O ideal seria de 10 a 15 dias para te conseguir ver tudo que tem 10 disponível a lá. 15 dias? 10 a Caramba! 15 dias. Para poder ver tudo que Puxa. tem lá de sítio que está aberto, né? Fora os que não estão abertos à visitação. Nesses 3 dias, quantas fotos mais ou menos tu tirou? 1.175 fotos. Caraca! 1.175 fotos. Quanto? E eu dividi 1.175 fotos eu tirei. Com a câmera, Por quê? né? De celular a gente também tirou. A gente tirou várias fotos de celular, eu tirei, a Cláudia tirou fotos de celular, né? Essas não estão contabilizadas. Na câmera eu tirei 1.175. E eu dividi ela, dividi agora essa semana, eu estava organizando as fotos em arquivos como o Bioma Caatinga, né? Por quê? Porque nós temos ali um bioma específico do Brasil, que é original do Brasil, só tem aqui, que é a Caatinga, né? Com toda a sua variedade, complexidade e tudo mais. Então, eu tirei muitas fotos dessa questão da vegetação, dos animais, os poucos que eu pude encontrar, né? Poucos no sentido assim, não encontrei muitas variedades, né? Eu encontrei uma variedade que muito charmosa, muito graciosa, que é o mocó, né? Que é um roedor pequeno, até ele é parecidinho com uma capivara. Que é É um aquele roedor. da capa que tá atrás do chapeuzinho ali. E que, para quem está assistindo pelo YouTube, vai aparecer a imagem dele agora aqui na sua tela. Para quem está apenas ouvindo a gente pelo podcast, nossos ouvintes antigos, considere clicar no link que vai estar na descrição para vocês verem a foto do Mocó, que o colega Ivo tirou a foto que vai estar aparecendo agora enquanto ele descreve ele. O Mocó tem abundância lá, ele é bem queridinho. Aliás, não, detalhe, não tem capivara na Serra da Capivara e não se sabe ainda qual é a origem do nome, né? Algum Se tem só curitibano, cara. teorias. Só tem teorias. Uma delas pode ser que algum bandeirante paulista chegando lá deu de cara com o Mocó e achou que era uma capivarinha e aí acabou virando Serra da Capivara. Paulista. Engraçado que esse nome, né? Existe uma gíria aqui no Brasil, mocó, né? Tá no mocó, né? Tá escondido. Ou vou mocosar, as coisas estão mocosadas. Tá lá no teu mocó, é o lugar onde tu guarda as coisas bem guardadas. Ou mocosado é escondido. E é justamente isso que acontece com o mocó. Ele vive nas frestas das rochas. Ele se alimenta de plantas, então ele desce até o solo para comer plantas, mas rapidamente ele sobe para as pedras e ele escala com uma facilidade as pedras e ele vive nas fendas das pedras, porque qualquer predador ou qualquer perigo que ele sinta, ele se esconde, ele some, né? É interessante, um dia que a gente estava num sítio lá, numas pedras, e a gente estava numa parte alta, inclusive, depois eu explico isso, eu vou explicar agora. Aonde tem sítio arqueológico, onde tem pintura rupestre, eles construíram passarelas de madeira e uma cerca de madeira para que as pessoas não cheguem, não coloquem a mão na pintura, né? Não fiquem passando a mão na pintura, né? E algumas dessas pinturas, elas foram feitas hoje, elas estão numa posição muito elevada na rocha, né? Claro que, evidentemente, que quando essas pessoas fizeram essas pinturas, o solo provavelmente fosse mais alto, tivesse um rio ali, tivesse uma margem, alguma coisa assim. Então, a gente estava lá numa passarela dessas de madeira e
E eu até achei estranho, disse, não tem nenhum mocó aqui, a pedra não tem nenhum mocó. E as pedras, as rochas, elas têm umas manchas pretas, que é a urina do mocó. Então, aquela pedra estava toda cheia de urina, e tem as fezes dele lá em abundância, assim, né? Parece um comprimido de antibiótico, assim, as fezes dele, né? Só que é pretinha. E eu disse, não tem nenhum mocó. E daqui a pouco um pássaro começou lá no mato, lá longe, começou a gritar, desesperado, gritar. E a gente foi ver o que será que tem, né? Nada. Aí eu puxei na câmera, puxei no zoom, achei um gavião numa árvore lá em cima. Aí o guia falou assim, por isso que tu não tá vendo mocó aqui. Eles se esconderam, se mocosaram. Os mocós sumiram nas fendas das rochas porque tinha um predador, possível predador ali. Tá, mas vamos voltar. Tu perguntou das fotos, eu dividi em bioma caatinga, dividi em pinturas rupestres, todas as que eu consegui tirar, e dividi também em formações rochosas, porque a serra tem uma beleza de paisagem, uma beleza geológica, é um espetáculo, visual a Serra da Capivara. Mas vou voltar lá atrás, né? Por que me levou a ir à Serra da Capivara? Quando a gente entra na faculdade de História, a gente escuta falar na Nied Guidon, uma arqueóloga que desenvolveu uma pesquisa e achou um monte de sítios arqueológicos. E, fruto dessa descoberta dela, ela começou a quebrar alguns paradigmas dentro da comunidade científica. Por quê? Ou seja, aquela historinha do Estreito de Beringer já não cola muito. Então, antes de chegar lá, eu ainda estava confiante na historinha do Estreito de Bering, porque tu vê, eu não tive muito mais contato com as informações depois do início lá da faculdade, né? Que quando a gente estuda pré-história e tudo mais, se ouve muito falar na Nied Guidon. E na época, tu vê, há 20 anos atrás, ela era muito contestada, por quê? Porque a teoria oficial nos dá conta de que o povoamento da América deve ter ocorrido entre 12 a 13 mil anos, por aí, no máximo 15 mil anos. Porque o achado arqueológico mais antigo que se tinha era lá numa região perto do México, ou nos Estados Unidos, ou no México, alguma coisa assim, que é o sítio Clovis, da cultura Clovis, que se acharam vários. Lá ver o Clóvis Clovis de é o novo. nome do pesquisador, não é o nome do pesquisador. E aí Depois tu reclama que teus alunos colocam Clóvis na prova e não. A dinastia Clóvis. Cultura Clovis, né, que chama, que se encontrou vários artefatos, né, fabricados pelo homem, com ponta de lanças, ponta de flechas, pedras, raspadores e coisas assim, vários ossos de animais, né, dando conta que ali havia caça e tudo mais. E isso data de 11 mil anos. E os achados da Nied Guidon, as pinturas não têm como determinar com certeza a datação da pintura, tá? Porque os métodos de datação que tu faz é no carbono 14, onde tu tem resquícios de matéria orgânica, ou nas pedras, no solo, a radiação. Eles fazem me esqueci o termo lá, mas eles medem a radiação e ali eles conseguem ter uma datação. E ela começou a achar indicações da presença humana bem mais antiga do que se tinha como certeza. Tá? E, evidentemente, houve muita oposição a ela no começo, no início. Uma mulher no Brasil querer dizer para todos nós que a coisa não é bem assim. Para todos os americanos? E não, para toda... Inclusive, tem um cara que pesquisa. Tem um cara que pesquisa lá ainda hoje ele vem todo ano fazer pesquisas, ele é um francês, que no começo o cara ele fazia oposição a ela, ele duvidava das coisas. Inclusive ela própria, numa primeiro material, um material que ela mandou para o laboratório e ela estava viajando. Mas ele fazia oposição. E o que ele está fazendo lá se ele fazia oposição? Não, ele duvidava, ele criticava, ele era contrário a essa Ele não teoria. entrou lá no escritório dela e tentou tacar fogo e defecou na pesquisa dela? Não. Não é assim que a gente discorda de quem a gente não concorda?
parece que era Não, assim, não é parece que ultimamente é assim que funciona. Mas não é assim que funciona. Muito bem. Então, o Momento cara irônico, viu? agora o cara pesquisa lá, é um dos pesquisadores lá. Bom, mas aí o que que acontece? Essa data ela vai se jogando mais para frente, né? Cada vez mais para trás, na realidade, né? Mais para Mais trás. para trás. 15 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, né? E agora se discute a possibilidade, inclusive, de ser 100 mil anos. Mas aí ela coloca em xeque a teoria da ocupação das Américas pelo Estreito de Bering, né? E ela já identifica uma possível ocupação das Américas via Atlântico, num período muito anterior, onde as glaciações estavam fortes, em que o nível do oceano estava muito mais baixo e tinham diversas partes de terra expostas, né? E isso vai combinar um pouco com um mistério que se tem no Brasil, que lá em Minas, na região de Lagoa Santa, foi encontrado o fóssil mais antigo humano, né, das Américas, que chama-se Luzia, e a Luzia tem características negroides, assim, africanas, né? Então, sempre foi um mistério, né, a característica da Luzia e desse fóssil Mas isso da é Luzia. antes da grande seca da África ou depois? Ou muito, muito anteriormente? Porque também tem essa, né? Na África teve um período de Sim, seca extremo e que eles migraram em massa pelo Atlântico. Milhares devem ter exatamente. Não, morrido, alguns devem ter chegado. é dessa época, mais ou menos. É dessa época. Ah, ok. É justamente motivado por isso que vem, né? Quando esses homens habitaram ali, era floresta tropical, tá? Porque o clima mudou há cerca de 8 mil anos, e aí vai se formar esse bioma da Caatinga, que o clima vai se tornar mais árido, né? Então, muito provavelmente, os autores dessas pinturas ali passavam um rio e eles fizeram essas pinturas à margem do rio, inclusive porque tem imagens de peixes. Eu fotografei imagem de peixe, tem imagem de tartaruga, né? Há uma Tem um próprio suspeita. lugar lá, tu chegou a visitar aquele lugar que tem várias conchas? Tem um lugar onde tem vários cascalhos assim que são conchas e coisas de um lugar coisas que tu só vê no mar, que são conchas e Não, a caramujos. geologia lá toda ela é assim, tá? Ali foi mar, com certeza, em algum Uhum. momento, mas Então, um mas tu visitou momento esse, há esse milhões, sítio? Tem um há sítio milhões de anos. que é só Não, conchas, assim. não, eu não fui nessa parte que tem só conchas. Eu fui numa parte onde tu tem lá, assim, ó, é tudo arenito, né? A maior Ok. parte é arenito, certo? E tem umas que tu vê a seguinte, ó, que ele é cravejado de quartzo, assim. É como se fosse realmente aquelas bolinhas todas, assim, sabe? E realmente tem até uma impressão de que são conchas, mas tu vê que bem aquela coisa assim de água, sabe? Aqueles seixos cravados na rocha, assim, ó, um monte de pedrinhas encravadas na rocha. É bem típico de um lugar onde tinha água, que Formações estava submerso. calcárias. Exatamente. Formação calcária, arenito. Na formação rochosa, ele mostra para a gente assim, ó, tem partes mais onduladas, mais em que a rocha é mais áspera, vamos dizer assim, que tem mais pedras. Ele diz, ó, isso é o momento em que eu tenho bastante movimento de água. E tem umas partes, assim, tu vê rasgando a rocha, umas faixas O mais dilúvio. compactas. Dilúvio. Quando é que foi o dilúvio ali? Não O que tá sei. na Bíblia. Não, tem várias camadas. Tem Na várias camadas. Bíblia de Tu vai vendo as Moisés. camadas. Tu vai vendo as camadas, mas isso eu vou te dizer. As partes da rocha que elas estão mais compactas e que são são faixas cortando a rocha e ela está mais compacta. E ele diz assim, o granulado dela é muito fino, é semelhante ao da argila, né? Muito menor do que o da areia, o granulado dela. Ele sim, isso é momento de seca, é momento de calmaria. Então tu tem a depósito de sedimentos, o sedimento vai se depositando e eu tenho
movimentação da água. Então, aquela rocha ela vai ter uma característica. Daqui a pouco eu tenho uma seca muito grande, uma calmaria muito grande, e aí eu tenho uma estabilização maior, o acúmulo do sedimento, e ele fica mais compactado, vamos dizer assim. E depois eu tenho de novo uma nova camada agitada e tudo mais. Então, é um espetáculo as montanhas que tem lá. E a gente encontra montanha vermelha, a gente encontra montanha meio amarelada, a gente encontra montanha quase branca, a gente encontra montanha mais acinzentada, né? Lugares onde não tem o quartzo praticamente, e outros lugares onde eu estou cheio de quartzo, né? Que são essas pedras brancas, encravadas na rocha, né? Tem uma parte lá, inclusive, que despenca, que ela fica despencando, né? Claro, não despencou na hora que eu passei lá, mas tu olha embaixo, está cheio de pedra redonda, arredondada, não é redonda, pedras arredondadas brancas, são quartzo, que estão espalhadas assim pelo chão, e tu olha para cima na rocha, tem uma parte da montanha ali, onde tu está, da parede, que é toda cravejada com isso. Então, com a ação do vento, com a ação da chuva e tudo mais, vai caindo esses seixos. Muito bem. Então tá. Então, e o museu? Museu. São 2 museus, tá? Não, peraí. Museu... Antes, passou 3 dias lá. E de noite? O que tu fazia de noite? Não, calma. Não precisa chegar a tanta intimidade. Mas saindo de lá, o que tem na cidade? Tem lugar para Nada. jantar? Não. Tem algum lugar típico, Não. musiquinha, um forrozinho? Não. Nada? Nada. Coronel Celso Dias tem 5 mil e poucos habitantes, 6 mil habitantes. Então, sendo que a gente foi numa... Tem ali o núcleo da cidade, que é o Núcleo da cidade, o núcleo do povo, né? A praça, o coreto. Não, exatamente, praças, as coisas ali da cidade, supermercado, né? E tem a maioria das casas, posto de gasolina, a estrada, né? A rodovia que passa, que vai para Teresina, que vai para a BR, que vai para Teresina. Mas a gente foi num dia almoçar numa outra comunidade, que é tipo assim, mais uma vilinha que pertence ao Coronel José Dias. Então, e o lugar onde a gente estava é uma cerâmica, tá? É uma cerâmica que tem uma pousada. Eu já vou te contar a história da cerâmica. Então, lá tem mais ou menos 70 trabalhadores ali. Eu identifiquei que algumas pessoas moram ali, uma meia dúzia mora ali. Próximo da cerâmica tem casas e tudo mais, porque vai a estrada que vai até o Museu da Natureza. Então, tu tem várias casinhas ali, né? Então, quer dizer, essa população de 5 mil e poucas pessoas está dividida entre o núcleo central, uma outra comunidade, e casas espalhadas ao longo da zona rural ali, né? Então, é um lugar muito pequeno, muito pequeno. Tem outras pousadas por ali, mas a gente optou essa da cerâmica. O que é a cerâmica? A Nied Guidon foi para lá, ela ouviu falar, ela disse que esteve por lá na década de 60, mas não conseguiu ver muita coisa, achar muita coisa, ela ficou sabendo. Mas na década ela teve, na época da ditadura militar, meio que foi perseguida, foi embora para a França, e aí depois ela voltou com uma missão francesa, de estudiosos franceses que vieram brasileiro, e os caras vieram. E eles foram parar ali em 1970, por aí, eles começaram a receber a informação dessas pinturas rupestres. Em 73, eles começam a descobrir os primeiros sítios. Inclusive, eu tirei foto das plaquinhas, cada sítio tem uma plaquinha dizendo o número dele, número 1, número 2, número 200 e não sei quanto, né? E a data em que ele foi descoberto, que ele começou a ser pesquisado, né? Então, os mais antigos é de 73. E logo que ela foi descobrindo sítio, ela viu a necessidade de se preservar aquilo ali. Por quê? Porque tinha a roça ali, tinha a casa, tem um sítio, inclusive a gente recebeu uma pegadinha lá, vou dar spoiler, se alguém quiser ir na Serra da Capivara, não caiam nesse golpe que eu caí. Porque num dos roteiros, os roteiros assim,
toca disso, toca daquilo, baixão disso, toca do boqueirão, toca do baixão da vaca, toca do baixão das mulheres, toca do não sei o quê, toca do Paraguai, tudo toca, a maioria toca. E aí, sítio do meio, sítio isso, sítio aquilo. Daqui a pouco tem visita à casa do seu Alexandre. Estava no nosso roteiro. Aí eu perguntei para ele disse, amanhã a gente vai na casa do seu Alexandre. Eu disse, mas vem cá, o seu Alexandre está sabendo que a gente vai lá? E ele disse, tá. Inclusive tem um café lá, ele falou, e o café do seu Alexandre é café covarde, não é café valente, não. E eu disse, ué, como assim café covarde, café valente? Não, porque o valente vai sozinho, né? O covarde precisa de acompanhamento. Então, o café do seu Alexandre vem uma bolachinha, um biscoitinho. Tá bem. Aí, no outro dia, a gente estava com a esposa do guia, que ela também é guia, né? E ele não estava. E aí fomos chegando lá, numa construção, só as paredes de barro, na encosta da pedra, numa dessas tocas, aproveitando a cobertura natural da montanha, né, da toca, né? Toca é essa entrada, esse escavado na natural da rocha, da montanha. E aí eles construíram uma casa, e o cara morou ali na década de 1910, por aí, 1900 e pouco, o cara morou, tem forno ali, entendeu? E o paredão todo pintado com pinturas rupestres. Né? Então e não existe mais o seu Alexandre, evidentemente, não existe ninguém morando ali, é um sítio arqueológico, né? Mas que preservaram o nome do morador, o nome do sítio, né? Casa do seu Alexandre. Mas aí eu pergunto para ti, será que o cara, quando construiu isso ali, não querendo fazer um juízo de valor do seu Alexandre, mas será que talvez num tempo mais para trás existia muito mais registros arqueológicos históricos que tipo, isso aqui não vai fazer diferença? Ou tu acha que é um desprezo qualquer? Tu acha que é um desprezo ou tu acha que talvez há um tempo atrás tinha muito mais coisa que talvez foi destruído por milhares de seus Alexandres e os chefes dele que a gente não vê hoje? Tá, tem duas questões, assim, ó. A natureza, tá? Uhum. A natureza faz o seu trabalho também. Por exemplo, tinha um bloco de pedra gigante, assim, que cai, porque de tempos em tempos, os blocos de pedra, a pedra racha, a rocha racha, né? Cai um bloco de pedra para um lado, para o outro, separa a ação da água, ação da chuva, ação do vento. Os animais. Né? Os animais, tudo. Até as abelhas, os marimbons, né, que fazem ninho ali, podem danificar. Tá. Eu estou falando assim, ó, de um bloco de pedra do tamanho da parede de uma casa, caído lá de cima, assim, de cima, de uma altura muito grande, numa espessura de 40, 50 centímetros de pedra ou mais, meio metro de pedra de espessura, de largura. E aí, quando os arqueólogos foram ver, para tentar fazer a datação da radiação, para ver há quanto tempo, da radiação no solo, para ver há quanto tempo aquele bloco tinha caído, eles descobriram pinturas rupestres na parte de baixo, na parte que ficou de cara para o solo. Ou seja, naquela parede que quebrou, caiu. Não, aquela parede quebrou, caiu, a gente já sabe. Não, quer dizer que aquela parede, a outro lado tinha pinturas. Tinha pintura, tá? Bueno. O lado que caiu, a parede caiu. O que acontece? Tem um sítio lá que a Cláudia me mostrou a foto lá, que ela disse, pô, mas tem um ônibus aqui. Tinha um ônibus desenhado, pintado, desenhado. Não é desenhado, entalhado na pedra, porque tem algumas que são gravuras também. Então, o que acontece? Os habitantes pré-históricos tinham feito algumas figuras meio que geométricas, e aí os moradores foram lá e adaptaram o desenho. Tá? Mas assim, ó... Não deixam de ser... Olha só, o senhor é maldoso. Pinturas não deixam de ser pinturas rupestres. Sim. Daqui a 3.000 anos, quando você receber o sinal do pessoal aí do Porto Alegre, chegarem aqui para rever as eleições, eles vão encontrar essas pinturas. Eles vão chegar, teve um povo aqui, há muito tempo atrás, fez essa pintura, ó. Um veado gigante, que não existe mais, um veado menor, uma tartaruga onde não tem mar, e um ônibus onde não tem civilização mais. Pô, tá se... Não, mas o que eu digo assim, ó,
A ação humana não foi tão danosa no sentido das pinturas, porque também não tem um afluxo tão grande de gente. O pessoal que é vegetariano não vai lá. Hoje Ainda que bem. tem asfalto e tudo mais, são 5.000 e poucas pessoas que moram ali na região. Sim. Né? É uma região meio inóspita. Né? Eu fui numa época muito boa, que é a época das chuvas. Tá tudo verdinho, tudo florindo, tá cheio de água, os animais estão felizes da vida, mas tem uma época que é seca. Né? E aquela vegetação da caatinga, ela é bem difícil. Ela é bem difícil mesmo de ser... Claro, tem umas partes lá que eram roças, tem uma casa lá um pouco mais afastada dos paredões, mas que está lá, que foi preservada também como sítio arqueológico, que é da década de 30 do século passado, década de 20, sei lá, que é uma casa grande, que era uma fazenda. O cara tinha uma fazenda ali. Então, aquela boa parte do que hoje é o parque estava desmatado, estava com roças, estava com fazenda. Teve a época da produção da borracha, principalmente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda. Se fala muito da borracha na Amazônia, né, das seringueiras, mas também se produzia borracha ali a partir da maniçoba, tá, que é uma outra planta. Também se extrai um látex dela para se fazer borracha. Então, essa era uma atividade econômica muito utilizada. Que é a mandioca. Não, tem uma diferença. Tem a maniçoba essa que come, que faz da folha e tudo mais, mas tem a maniçoba essa que dá borracha. Ok. Tá? Bueno, Igual as duas, se comer, morre. isso. Então tem fornos lá, em alguns sítios tu tem forno, e aí a fumaça desse forno realmente prejudicou algumas pinturas. Mas, amigo, tem 700.000 pinturas rupestres. 700.000 pinturas rupestres. Tá? Onde é que eu estava mesmo? Tá. Então eu Não estava sei falando o quantas seguinte, pinturas, Então, tá. pinturas rupestres. Não, tem 700.000 pinturas. Mas o que acontece? Realmente, quando chegaram lá em 1973, eles viram a necessidade de proteger aquela área, né? A Ned Guidon viu a necessidade de proteger aquela área, né? Então ela foi gestar para se fazer a criação de um parque, né? Só que é o seguinte, ela não convenceria a ditadura militar de fazer um parque para proteger pintura na rocha, pintura rupestre, né? Pintura, achado arqueológico. Qual o argumento que ela utilizou para conseguir a criação de um parque? Já existia um parque, existiam os parques de aparados da Serra, existiam os parques de preservação do Cerrado, da Mata Atlântica, né? De tudo quanto é lugar. Não tinha da Caatinga. Ela disse, olha, Caatinga vai se perder, né? Nós precisamos proteger a Caatinga, e aqui tem uma área excelente em volta dessas montanhas aqui, que dá para fazer. E aí fizeram. E aí, claro, vai ter um problema com os moradores, com quem estava lá dentro. Quem morava na área que ficou do parque, porque o parque, na realidade, ele não se afasta muito da montanha, tá? O parque todo ele é próximo da serra. Ele não pega uma extensão. Tu vê lá de cima uma extensão enorme de área verde, mas o parque ele está bem mais em volta da serra mesmo. Ele faz um cinturão na serra e ele não é muito longo, não é muito grande, né? Não se afasta muito da montanha. Então tinha muita gente fora, mas tinha gente morando dentro do que seria o parque. Essas pessoas tiveram que sair, né? E como ninguém tinha título de propriedade ali, as pessoas, muitas delas, não foram indenizadas. Então isso houve um certo antipatia de algumas pessoas. Mas, por outro lado, né, ela vai promover, junto com o governo francês, por exemplo, os caras vão criar algumas escolas e vão dar instrução e vão educar o povo ali, né, não só na educação formal, mas com outras coisas, com a ideia de uma educação profissional também, um relacionamento com o ambiente, com o patrimônio histórico e tudo mais. Essas escolas não foram muito para frente, né? Algumas pessoas estudaram ali, mas as escolas não foram muito para frente. Mas disso saiu algumas ideias. E, por exemplo, surgiu a ideia da cerâmica. Então, a cerâmica fica onde era uma escola, era para ser uma escola na década de 80, 70, 80, por aí. E aí ela transformou, ela incentivou as pessoas, trouxeram
um cara de fora, um especialista em cerâmica, e as pessoas se organizaram para trabalhar nessa cerâmica. Hoje, na cerâmica, só pode trabalhar morador local. Eu acho que tem em torno de 70 pessoas trabalhando ali. A cerâmica já vende para grandes redes de loja, né, aqui no Brasil, de lojas de importância, assim, e que com Menos um uma. preço bem bom, né? As Eles têm americanas algumas... já não estão mais vendendo, né? Não, estou falando do outro nível de loja. Loja mais Essa foi uma gabaritada. crítica. Tem uma rede de supermercados e uma outra rede de lojas para casa, né? Dá para dizer o nome aqui? Se é casa que é de um estado ali pertinho que o dono é... Não. Bom, Que o dono é apoiador do outro, melhor não. enfim, eles vendem para lugares, então eles têm uma produção muito interessante, isso mexe com a economia. Aí foram criados 2 museus, então tem um monte de trabalhadores da região ali que trabalham nos museus. Tem guias, são 250 guias, né, treinados e com formação para acompanhar o turismo. Então, tem a movimentação do turismo. Então, houve uma ação de geração de renda, ao mesmo tempo associado à preservação de meio ambiente e de patrimônio histórico e cultural. Então, é um negócio muito interessante. Tá, mas Né? tudo isso é para tu falar do seu Alexandre ou tu para falar que ficou na pousada da cerâmica? Não, da cerâmica, tu confundiu a coisa aí. A cerâmica, ela vem, então, dessas ações da Nied Guidon. É isso que eu estou querendo te dizer. Que além do achado arqueológico, há também uma transformação na vida das pessoas. Uma transformação, inclusive, econômica na vida das pessoas, de educação, inclusive, que as pessoas começaram a entender. Né? Por exemplo, uma menina que foi guia nossa lá, o pai dela extraía calcário, né? E aí não pôde mais fazer porque ficou dentro de uma das áreas do parque. No começo o cara era ressentido com isso. Hoje o cara entende que eles trabalham disso, que eles vivem disso, né? De tudo que gira em torno da coisa. Bom, tu vê, são 2 museus. O Museu do Homem Americano, que fica lá em São Raimundo Nonato, é o primeiro. Ele é menorzinho, ele é pequeno, mas o Museu da América? natureza, Esse é o redondo? é o redondo. Que tá em cima de uma colina? Exato, ele está bem próximo. Inclusive, ele tem um portão que parece que é a entrada do parque, mas a entrada do parque é um pouquinho mais adiante. Mas é como se ele fosse já dentro do parque. Tá? É fantástico, assim. E é um museu moderno, né? Esses museus interativos, onde tu está vendo vídeo, onde tu está vendo som. Tem um negócio muito louco lá, que a Cláudia chegou assim, tu tem que vir nessa sala e fazer isso aqui. Tem um equipamento que nem de asa delta, umas asa deltas, e tem um telão lá no fundo, dando imagens aéreas da Serra da Capivara. Então, tu entra naquele saco, naquele macacão de asa delta, como se fosse... Né? Te posiciona, fica deitado, fica pendurado ali, né, deitado, te segurando na barra ali, como se tu estivesse realmente numa asa delta, e bota óculos de realidade virtual. E aí, naquele óculos da realidade virtual, tu fica, então, vendo cenas da Serra da Capivara e tendo a impressão de que tu está voando por cima e por dentro da serra. É muito legal isso no museu. Tem uma sala no Museu da Natureza que tem um monte de fósseis que foram achados lá, ou de insetos, ou de bichinhos, de coisas que foram encontradas lá, que eles simulam como se fosse o gelo, né? Botaram dentro de um acrílico e está penduradinho, e é uma sala toda de espelhos. E, cara, tem milhares de objetos lá pendurados, objetos pequenos. É uma sala muito interessante também nesse museu. E na saída do museu, tu te depara com uma rampa em espiral descendo que vai circundando um esqueleto de uma preguiça gigante da megafauna. Mas então é interessante que eu falei isso brincando, né? Que ela tinha essa discordância com o pesquisador francês, e o pesquisador francês, como tu disse, está estudando até agora, e tu voltou a citar várias vezes que os franceses apoiaram a pesquisa. E acho que isso faz parte, né, de qualquer avanço científico, avanço como sociedade. Tu pode ter diferença de ideias,
né? E tu pode até discordar delas, mas tu tem que tentar entender e estudar o porquê dessas diferenças. É assim que a gente avança cientificamente e como sociedade. E é muito interessante a gente extraindo isso numa sociedade de tudo assim. Quem não concorda comigo tá errado. A gente não quer mais Uhum. escutar o outro. A gente quer ter a nossa versão dos fatos. Esse é o correto e o resto tá errado. E muito interessante essa associação dela com os franceses. Na realidade, tem que fazer uma correção. Ela já tinha Passa, recebido colega, lá em aí, São porque Paulo. aqui não tem fake news. Você sabe disso. Não, ela tinha recebido a informação lá em São Paulo, no Museu do Ipiranga. Alguém do Piauí veio lá e viu, acho que estavam Ah, porque ela demonstrando era uma alguma das coisa sobre. curadoras. Ela era a, a, a pessoa do Museu Do do Museu Ipiranga, do né? Ipiranga, exatamente. A Do Museu do curadora Ipiranga. ou a diretora, sei lá como é que chama. Exato, exato. E aí alguém falou, lá na minha terra, ou lá no Piauí, tem um monte dessas pinturas aí, né? E só que logo depois, com a questão da ditadura militar, ela teve que ir embora, né? Foi para a França. Aí quando ela voltou junto com essa missão francesa aí de estudiosos franceses, os caras vieram para pesquisar outra coisa aqui. E aí quando estavam aqui, elas está tudo bem, mas eu preciso ir num outro lugar aqui antes que eu tenho que ir. E daí é que ela foi parar lá no Piauí, né? Essa Para história dela que você falou tá narrada por ela mesma, numa entrevista dela. E Uhum, isso que a gente fala, né? É, que, assim, que o acesso da cultura, como é importante o acesso da cultura e que às uhum. vezes a gente as pessoas taxarem para quem que a cultura é, né? A cultura é pro povo, ela pertence ao povo. E foi justamente um cara, uma pessoa muito humilde do Piauí, que estava trabalhando em São Paulo, que foi na exposição, que viu Então, viu? e pediu para falar com ela, falou assim: lá onde eu moro, lá de onde eu vim, tem Tem isso aí. muito dessa pintura. É, Parece engraçado, mas esse tipo de descoberta não vai brotar de uma sala de intelectuais no Leblon. exatamente, Isso exatamente. Vem vai do partir de povo uma pessoa, que está uma lá no pessoa lugar. humilde, uma pessoa simples, qualquer, ter acesso à cultura. Por isso que às vezes a gente fala e repete, parece chato, mas a cultura não é uma coisa elitizada, não tem que ser uma coisa elitizada. A cultura ela é um produto da época do povo e ela tem que estar acessível ao povo, É, porque só assim a gente soma coisas. Porque exatamente. parece é quase como se fosse uma descoberta assim, assim, é do nada, parece que é do nada mesmo. Mas é um Uhum. cara, um caboclo do Exato. Piauí que estava em São Paulo, um trabalhador que falou para ela, lá da onde eu vim tem muito dessa pintura, que para eles era banal, Ah, quase. não. Exato. Exato. Tanto é que os caras faziam um forno ali do lado e fumaçavam o negócio todo. Agora é o seguinte, ó, tem tanto, que como eu te disse, tem uns sítios ali, tem umas pinturas que datam de 1973, que elas começaram a ser descobertas e analisadas. E tem plaquinha que é do ano 2000. Então, olha só, desde 73, 1973, os caras estão pesquisando lá, e tem coisa que acharam no ano 2000, né? Muito mais recente, né? E tem É, coisa que também que a gente tem que entender que esse tipo de pesquisa do antigo, ele ele avança conforme a gente avança na tecnologia. sim, Ah, que a gente falou sobre isso. Falamos sobre isso, não falamos? Ou só falamos entre eu e tu? Já são 133 episódios, eu tô começando a perder a memória. Mas quando a gente confirma, quando cravaram a data do, do primeiro é, do primeiro é, do primeiro settlement, da primeira sítio, sítio viking na América, os caras usando a madeira, vendo os veios da madeira. Aí, um desses veios era uma época do ano que teve uma elevação na temperatura com que afetou todas as plantas do planeta
Mas isso está ligado com a meteorologia, com a astronomia, e os Uhum. caras, houve um efeito astronômico que afetou a temperatura global nesse ano específico, e os caras viram isso na marca da árvore. Então, Aham. conforme as tecnologias também vão avançando, o estudo dessas informações, você vai atingindo melhor exatidez desse estudo. Então, por isso, descobriram. Então tá lá, já tá certo, a gente já sabe o que que é. Não, Uhum. é um estudo em contínuo. Conforme a nossa tecnologia avança como humanidade, nos dá ferramentas para estudar o passado. Exatamente. Olha só um negócio interessante. Tem intervenções no parque, tá? Intervenções humanas, e eu achei interessante assim, ó. Por quê? Quando se pensa em parque, agora tem uma onda de querer privatizar os parques, né? Ou estava tendo no governo anterior uma onda de querer privatizar os parques. E aí é para deixar o parque turistável, mas turistável demais, né? Então tem que ter todos os confortos e tudo mais e ser uma máquina de ganhar dinheiro, né? Então tu O faz importante é que ele intervenções. seja acessível a todos. É. Onde é possível Então com a pessoa de cadeira de roda, é isso que eu ia que falar. tenham informações para pessoas interativo audiovisuais para pessoas que têm deficiência. É isso que eu ia falar, né? Então o museu ele tem tudo isso, é um museu moderno, como eu falei, ele é cheio de interatividade e tudo mais. O parque ele tem intervenções, tá? As estradas internas do parque são todas de chão, né? De terra. Ela não é pavimentada, é estrada de terra para preservar ali o ambiente. Mas tu vê de tantos em tantos no meio da estrada, tem algo feito com cimento, com concreto, que são canalizações para a água passar ali. Ah, perto dos sítios, e alguns deles, tem algumas passarelinhas, tem calçamento, algumas subidas de pedra. Tu vê que são pedras que os caras botaram um pouquinho de cimento para organizar como se fosse uma escada. Tem as coisas que eles chamam de caldeirão. Os caldeirões são escavamentos naturais da rocha, feitos pela água que despenca lá de cima dos paredões, né? Então, isso cria uma piscininha, vamos dizer assim. Então, o que eles fizeram? Em alguns deles foram feitas algumas contenções para aumentar o espaço e preservar a água para que, no período da seca, os animais possam ter um reservatório de água. A fauna do lugar possa ter um reservatório de água, que seria um reservatório natural, mas com uma intervenção para isso. Como eu disse, aonde tem sítio arqueológico, todos têm uma passarela de madeira, né? Tem alguns sítios, claro, nem todos os sítios são totalmente acessíveis, até porque é na montanha. Até Alguns, porque alguns, alguns, como eu te disse, foram feitos numa parte alta do paredão, então tu tem que subir uma escada de madeira. Então, aqueles sítios. Mas como eu te disse, 280 estão abertos à visitação. Nós, em 3 dias, visitamos assim alguns. Os guias selecionaram, teve alguns que eles não nos levaram, entendeu? Então, tem alguns sítios que são abertos à visitação, que são abertos, que são mais acessíveis do que outros, tá? Então, tem gente que se tiver alguma limitação, algum passeio lá não vai fazer, mas tem acesso ao, ao, ao parque no geral, né? ao parque no geral, ali, né? Tem algumas partes do parque que tem mesinhas, assim, como se fosse para piquenique e tudo mais, sabe? Mas muito respeitando a natureza. Eu acho muito interessante que ele respeita bastante a natureza. As intervenções são mínimas, né? Elas são mínimas. Tem a parte da pedra furada, que é a parte mais interessante lá, que é um paredão de pedra que tem um vazamento, né? Uma circunferência, né? Uma pedra furada mesmo, que é uma circunferência muito grande, e ali é o destaque, vamos dizer assim, do parque. Ali tu tem uma parte que tem meio que um calçamentozinho, tu tem uma área que, inclusive, tem a ópera lá. Eles fazem em julho uma ópera, uma apresentação de ópera. Então, as pessoas, aí eles montam arquibancadas naquele espaço ali, né? Tu vê que tem umas tomadinhas de luz. Então, tem intervenções, mas é uma intervenção que ela gera acessibilidade para as pessoas, mas um respeito com a natureza. São cirúrgicas. Exatamente. Não é aquela coisa assim, tipo,
fazer um negócio para ganhar dinheiro, para dar conforto, para virar quase que um shopping, né? O parque ele não tem que ter estrutura de shopping, né? Mas tem uma mentalidade aí de algumas pessoas que acham que qualquer parque, a natureza tem que ter um hotel, tem que ter um resort, piscina de borda infinita, né? Tudo quanto é lugar tem que ter rampa. Tem 17 sítios acessíveis. São 17 sítios acessíveis, a Cláudia está me informando aqui. Aliás, eu tenho que dar um crédito aqui, chegou o momento de eu dar o crédito. Esta viagem só foi possível. Graças a Azul. Hã? Azul, que tem voo direto de Porto Alegre, Guarulhos e Petrolina. Não. Não foi de Azul. Não foi. Eu fui com outra campanha. Tira o tintilim. O trabalho de pesquisa da Cláudia. A Cláudia fuça e ela pesquisa, e ela vai, se informa, né? Teve um casal de conhecidos nossos que foi lá, e agora em agosto, setembro, aí a Cláudia pegou todas as informações com a guria, informação da guia, informação da pousada, ela pesquisou as pousadas, aí ela achou que a da cerâmica seria a mais interessante, realmente é muito interessante ali, né? E é como tu disse, não tem muita coisa para fazer de noite, então tu tem que depender da refeição na própria pousada, né? Aí eu ficava ali. Cara, é interessante porque eu conheci pessoas, né? Conheci gente do Recife, conheci um cara do Recife, fiquei de papo lá com o cara, fiz amizade, sim. Aí chegou um cara de Natal que é guia, que trouxe um cara inglês, um inglês, o Chris. Então a gente ficava batendo papo. Então teve umas 2 noites ali, eu fiquei tomando cachaçinha ali, cerveja e batendo papo com... Claro, a gente ia dormir cedo, mas ali na hora da janta, um pouco antes da janta e depois da janta, ficava conversando com o pessoal ali muito interessante. Outra coisa, eu saí em Coronel José Dias e fui até um bar. Eu dei uma travada, amigo, lá em cima de uma montanha lá, numa rocha, aquela mesma travada que eu dei no mar, eu tô andando, passou a guia na montanha, cara, de lado o negócio, era como se fosse... Lá vem, tava tudo bem até agora, agora tem que dar aquele momento de saudanha, a derrota. Conta pra nós. Nós estávamos subindo numa trilhazinha assim, foi subindo aí do outro lado, assim, eu tô na trilha aqui, eu olho lá do outro lado, uma montanhazinha, parece uma arquibancadinha assim, ela é toda escalonada, ela parece uma arquibancadinha de futebol, vamos dizer assim, né? Não tão saliente como uma arquibancada, mas vamos dizer assim, escalonadinha, uma pedra toda... como se ela tivesse uns degrauzinhos, assim, né? E seguindo a trilha, a gente fez a volta e casualmente foi chegar ali, né? E a gente passou por ali. A guia foi indo numa boa, a Cláudia foi atrás da menina, e quando chegou na metade, meu amigo, eu olhei assim, eu disse, cara, isso aqui tá muito inclinado, né? Tô entrando na lateral da montanha, né? E a impressão que eu tinha que se eu caio ali, eu rolo nunca mais, né? Não tem aonde me segurar mais. E aí eu dei uma travada, e a menina teve que me ajudar a pegar minha câmera, pegar a minha mão. Aí no outro dia eu contei isso pro marido dela, né? Daí daí a gente fez uns passeios lá nos lugares altos também, mas bem mais tranquilo. E tinha uma tal de uma escada lá. Aliás, tem mais de uma escada, tem várias escadas. E tem uma baita de uma escada lá, que sobe numa montanha. E só que agora os caras fizeram uma escada moderna. Em vez de ser um caninho para te botar o pé, são 3 caninhos. Tem um corrimão forte, tem um guarda-corpo atrás. Mas o troço é muito alto e vai muito longe. Aí eu comecei a subir, depois parei. No almoço... Não, peraí. Começou a subir e parou? Parei, porque o guia foi esperto. Em vez dele ir na frente, tudo o guia tem que ir na frente, né? Nessa da escada, ele ficou parado assim, vai, sobe aí. Claro, o cara foi esperto. Porque ele se trava, não fica no meio do caminho. Ele não perde o tempo dele de ter subido até lá em cima e ter que descer para me tirar, porque eu travei no meio do caminho. Então, ele deixou eu subindo, né? Se eu travasse ele e precisasse subir lá para me tirar, beleza. Mas ele não ia precisar ter que subir depois descer para nada, né? Ele ficou lá embaixo. Subia, a Cláudia tirou uma foto, vinha lá, tá? Mas o que acontece? Também a gente já estava cansado, né, cara? Porque a gente anda, quilômetro. Tá, mas subiu, aí chegou lá, não deu, teve que descer? Não subi toda, subi só uns degraus. Nem tu, nem todo mundo do grupo. Não, a Cláudia não quis ir. Era só tu e ela? Era eu, ela e ele, né? Guias privados. Olha os guias só. atendem até 4 pessoas. Não, a gente encontrava no caminho com outros guias, com grupos assim, né? Com grupos de pessoas. Aí tinha lugares que tu ia que tu estava sempre encontrando, né? Porque ia nos lugares parecidos, daqui a pouco tu encontrava as mesmas pessoas e com aqueles guias. Tá, mas no almoço lá tinha um outro guia amigo dele lá conversando, ele estava falando de um botequinho. Botequinho.
de velho cachaceiro que tem ali na cidade, que o cara chama-se Malandro Velho. E o cara tem umas cachaça com erva lá. E que são tudo erva medicinal. E que ele diz que é aquelas cachaças, e aí o cara é o farmacêutico da cidade, né? Aí a última coisa que a gente tinha que fazer era subir essa escada. Já tinha visto tudo que tinha que ver lá, né? Estava muito bom o passeio, era o final do passeio. Amarelamos de subir a escada, a Cláudia também amarelou e disse: cara, vamos fazer o seguinte. Mas aí falou, mas o botequinho tá lá em cima. Eu disse: não, Aí, vamos no botequinho. Eu disse: não, vamos lá no botequinho. Vamos lá tomar uma coisa Daí nós tínhamos que pagar ele, né? Fomos na pousada ali, troquei de roupa. Porque a gente usou aquelas roupas de manga comprida, com proteção para o sol, calça também, né? Por causa do sol muito forte, chapéu. Então fui ali na pousada, troquei de roupa, até o paramentado de Indiana Jones. acertamos nosso pagamento lá Bota de camurça, chapéu fedora, jaqueta de couro, um chicote. Aí a motinho aquele dia estava com a esposa dele. A motinho, né? Sidecar, com a Cláudia do lado. Não, como é que funciona lá? Tu contrata o guia. É obrigatório, ninguém entra no parque sem guia. Tu só pode entrar no parque com o guia, não pode entrar no parque sem o guia, só com o guia, né? Então tu contrata o guia e o guia vai no teu carro, tá? O guia vai no teu carro. Então eles vieram tudo isso tudo isso no teu carro alugado? Ok. Porque tu vai nas estradinhas de chão e para num determinado lugar, deixa o carro e sai a caminhar a pé. Caminha a pé, sobe, olha, volta pro carro, anda mais um pouquinho com o carro, para no outro lugar, vai. Então é assim a dinâmica. Que carro tu alugou? Aluguei um Gol. Quadrado ou bolinha? Não, quem é que vai alugar Gol quadrado? Os carros de locadora tem 1 ano, 2. Os carros de locadora não tem mais do que 2 anos. Rebaixado? Não. Tô brincando. Eu sei que é o seguinte, ó, última aventura nossa lá, então foi no essa. botequinho. Troquei de roupa, peguei o guia, fui dar carona para ele, porque eles foram para lá de moto, né? Ele e a esposa. Ela estava com outro grupo, ela ficou com a moto e ele estava sem a moto. Claro, eu disse, tá, se a pessoa vem para cá sem carro, aí o guia vai no carro dele, né? Ele disse, eu tenho carro, tem moto, né? Mas vocês estão... Ou, por exemplo, tinha um casal lá que estava de moto, aí a guia tinha uma motinho. Então a guia ia na moto dela e o casal ia na sua moto, né? Bom, aí fomos lá no botequinho lá tomar as cachaças lá, do tio que dizia... Tudo o tio dizia que era para dor de barriga. Isso é para dor de barriga. Aliás, eu devia estar lá. Isso é para dor de barriga, isso é para dor de barriga, isso é para dor de barriga. E aí sentamos ali para ver a cidade, assim, a estrada, né? É legal. Foi muito legal o passeio. Faz o merchan dos guias. O guia lá, o nosso guia foi o Evair e a Ramira. Vocês podem procurar no Instagram, Serra da Capivara. Evair, Serra da Capivara. Então diz aí que a gente vai deixar o contato dos guias aí. Que mais? E aí vocês vão ver que aqui, ó, na descrição do episódio vai estar ali o link deles o contato deles no Instagram para vocês seguirem eles e buscarem aí esses guias aí recomendados pela Hora dos Saldanhas. Muito Quer bem. dizer, melhor ainda, recomendados pela Cláudia Vargas. Que baita analista preparadora de viagens. Sério, a Cláudia, acho que ela devia ir para esse ramo aí. As colegas dela que nunca viajavam, agora todo ano pede uma viagem para ela. Tem uma, inclusive, agora então, elas vão tem que viajar. fazer a Hora dos Saldanhas Tour. Olha só, vou dizer uma coisa. Lembra que a gente teve um episódio que a gente falou de uma colega que tinha uma colega sua aí que tinha um namorado no Marrocos? Depois a gente fez um episódio glorificando a luta do Marrocos na Copa. Aí, ó. Aí o roteiro feito. Ir pro Marrocos. Isso aí. Não, a Cláudia é organizadora de roteiros, né? E é legal. Não, mas isso tem uma coisa legal, assim, ó, porque a gente viaja bastante. E tem muita gente que a gente conhece e tudo mais, e que as pessoas não viajam, as pessoas não têm, assim, não se organizam para isso, não se preparam, não têm o conhecimento. Tem uma colega agora que vai viajar com elas, que uma mulher nunca andou de avião e nunca viajou, e disse, que legal que eu tô saindo mais com vocês agora, porque eu sempre quis viajar e nunca tinha com quem, nunca tinha como. Às vezes as pessoas não sabem como se organizar para uma viagem, como
E a sorte preparar da uma Cláudia é que a sorte tua é que ela não escuta os episódios, né? Por quê? Porque tem um episódio aí de férias na casa das Santinhas, que tu tá falando que ela vai lá, que ela vai no Google Earth, e caminha por tudo, e já sabe todos os trajetos. E, eu não quero isso, eu quero viajar. Não, tá. Não, isso é Mas ela não aberto. tá Isso aqui ouvindo, ela não sabe, ela não Não, vai ela ouvir tá esse ouvindo. episódio mesmo. Ela ouve nossos episódios. Não tem problema isso, porque isso é assim, eu não tenho muita paciência para isso. Eu não consigo fazer esse trabalho de garimpação. E quando fica remoendo muito, eu perco um pouco da vontade. Eu Tesão. gosto de ser surpreendido. Eu gosto de ser surpreendido pela Viagem, viagem, pela entendeu? experiência. Então, foi muito legal. Então, foi muito legal tudo. Petrolina, Juazeiro, nós fomos jantar na volta, né? Então, quando nós voltamos do Piauí, passamos mais uma noite em Petrolina. O planejamento inicial era a gente voltar no mesmo dia de pegar o voo. Uhum. Mas como é uma viagem de 300 e poucos quilômetros, a gente resolveu não arriscar. Como é que é a estrada? Muito boa. Tem 2 ou 3 trechos que tem um pouquinho de buraco, mas no resto ela é muito boa. Não tem movimento, não tem caminhão, quase não tem ônibus, uma estrada muito tranquila. Só tem que ter alerta, não dá para correr demais, porque tem muito animal solto ao lado da pista. Bode, jumento, boi, vaca. Então, de vez em quando, tu te dá... Mocó? Para. Não, Mocó é só lá na serra mesmo. Tá. Então, depois, na noite que a gente voltou, a gente foi jantar em Juazeiro, que fica na Bahia, que é o outro lado do Rio São Francisco. Muito legal, gostei muito de ter ido ali em Juazeiro, o astral ali da onde a gente estava. Muito bom. Então foi uma viagem excelente, assim, além de cultural, muito bonita. Em termos de beleza natural, um dos lugares mais bonitos que eu fui. Eu sou um Então cara tu conheceu o assim, Nordeste, finalmente. passei por 3 estados do Nordeste, né? Pernambuco, Bahia e Piauí. Eu sou um cara que eu sou meio chato, que eu não gosto de coisa de turistagem demais, assim, sabe? Aquela coisa que é muito turismo, que todo mundo vai, todo mundo tem que ir, e que a coisa é voltada só para o turismo, assim, aqueles caça-moeda, sabe? Tudo parece que é para vender para o turista, tudo é para enganar o turista, enfeitezinho, pinturinha, chapeuzinho, aderecinho, pulseirinha. Não gosto, sabe? Eu não gosto de lugar turístico demais. Então, eu gosto desses lugares assim. Só para te ter uma ideia, o nível de visitação deles lá é o equivalente a um final de semana, o nível anual de turistas, né? Eles tiveram, no ano passado, 30 mil turistas no ano inteiro, a visitação. E a visitação de Foz do Iguaçu num final de semana, num feriadão, dá isso. Então, o que Foz tem em um final de semana de turistas, eles têm durante o ano inteiro lá. Então, é um lugar muito legal, assim, é bom. É que é um lugar que deveria ser mais promovido. Isso. Realmente. É interessante, mas ainda está naquele aspecto assim, que tu consegue conversar com as pessoas, conhecer pessoas. Então, eu conheci os outros turistas que estavam lá. Eu bati papo, sabe? Eu conversei com... Tinha um casal ali na frente que a gente tinha cruzado lá em cima de uma montanha lá, e a moça tinha uma máquina muito parecida com a minha. E aí, quando a gente voltou para almoçar na pousada, esses turistas estavam almoçando na pousada. E aí eu puxei assunto com a moça sobre se ela tinha tirado fotos e tudo mais. Aí o cara é alemão, ela era professora lá não sei se no Ceará, mas eles estavam em Brasília, estavam indo para Brasília, acho que o cara morava em Brasília, entendeu? Então tu conhece pessoas e consegue conversar e bater papo, assim. Num lugar que é super lotado, que é aquela coisa assim de caça-níquel de turista, tu não consegue nem conversar com as pessoas, com nada, né? É fila para cá, fila para lá, é as pessoas botando lixo no lugar errado. Então, é um lugar muito interessante. Serra da Capivara, quem quiser se aventurar aí, né? Vai. Belezas incríveis. É isso. Muito bem. Então, esse foi o episódio sobre a Serra da Capivara no Piauí. Voltaria lá de novo, colega Ivo? Ou a vida Com certeza. Sim, Com certeza. tudo bem. São 2 paisagens, tá? De julho a outubro, a cor é totalmente diferente, porque é o período da seca, as árvores estão desfolhadas, fica tudo cinzento,
cinzento, amarelado, cinzento, né? E a época que eu fui, a época da chuva, então tá tudo verdinho, né? Tudo verdinho, 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 muito bonito. Dizem que é muito quente, né? Chega a ter sensação térmica lá de 50 graus praticamente nessa época de setembro. Então essa época da seca é muito quente, né? A época mas à noite é frio. À noite chega a bater quase 10 graus. Então faz muito calor durante o dia, de noite é friozinho. Essa época que a gente foi, estava uma temperatura agradável. Tava legal. Beleza. Então aí você já sabe a melhor Mais época pra agradável ir. que Porto Alegre. Porto Alegre estava muito mais quente. É isso aí. Alguma coisa a mais aí, colega Ivo? Essa semana aí, quer destacar? Não, essa Eu? semana tem as tretas políticas aí, né? As acusações, foi, não foi, tramóia de golpe, não tramóia de golpe. Deixa desenrolar isso um pouquinho mais para a gente poder comentar. E a nota triste aí, O lamentável Dick da Vigarista, semana. né? Não, eu acho que ninguém melhor para retratar o Dick Valgarista que esse sujeito, cara. Tudo bem. Ah, Nota não, e a triste. nota triste da semana Afundar um navio com 9 toneladas de amianto no mar? isso é uma merda, né? É bem merda, né? Que chato. Ah, Mas a outra nota triste? o falecimento da Glória Maria, né? Glória Maria. Repórter aí é um ícone da televisão brasileira. Ícone, meme. E tudo, mas é uma pessoa Parte da história. desbravadora, né? Parte da história, né? E uma mulher Motivou pioneira, muitas mulheres, repórteres e mulheres Repórter. negras também. E mulheres negras também. Ela era uma desbravadora, né? Uma pioneira, né? Inclusive, os caras Talvez estavam a nos única jornais coisa dizendo boa que o Boninho lançou até hoje. que ela meio que inventou o repórter de televisão, o repórter que participa, o repórter mais ativo, assim, né? O telejornalismo puro, na rua. Puro, né? Inclusive, eu nunca tinha visto a homenagem que foi feita para ela, eu nunca tinha visto na televisão brasileira. Eu não sei se tu viu, se tu ficou a par, quando encerrou o Jornal Nacional, começaram a aplaudir, começaram a filmar a redação inteira, todos aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Aquilo durou quase, sei lá, mais de 5 minutos, quase 10 minutos de aplauso. Passaram para a redação de São Paulo, passaram para a redação de Belo Horizonte, passaram para a redação do Recife, passaram para a redação de Londres, passaram para a redação de Nova York, e voltaram para a redação do Rio de Janeiro, e aqueles aplausos não cessavam nunca, assim, né? Então, assim, ó, uma homenagem... Eu tinha falado para a Cláudia, assim, talvez não tivesse homenagem que pudesse fazer... Eu disse, é difícil ter uma homenagem que chegue no tamanho da história que ela construiu na televisão brasileira, né? E eu acho que o mínimo que conseguiram fazer foi isso, além da reportagem, claro, que resgatou a vida dela, esses tantos minutos de palma de todos os colegas e seguidores, vamos dizer assim, pupilos dela, enfim. Eu não vi porque a Globo é lixo. Tô brincando. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, olha ali o que aconteceu. Obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, siga a gente, dê like, compartilhe, recomende, deixe seu comentário se a gente errou alguma coisa ou falou alguma coisa que você não gostou. Seus comentários são sempre bem-vindos. E fiquem bem, se cuidem e até semana que vem. E aquela coisa, correções, né? Como a gente diz assim, a gente não tem compromisso com a verdade, mas não bota fake news. Se a gente falou alguma coisa errada, ajuda a corrigir. Corretamente. Ótimo. Abraço, colega Ivo. Abraço, André. Tchau. Tchau. Compartilhe aí, compartilhe. Se você está assistindo isso aqui, também eu vou dar uma previsão. Se você se inscrever agora, clica ali no botão, aqui, ó, aqui embaixo, ó, e se inscrever. Toda semana você vai ver um conteúdo novo aqui no YouTube. Isso eu estou garantindo para você.